Zenaide segue em Guarabira e traz pra gente mais informações sobre a tragédia com o ônibus escolar na PB 077, que pelas imagens, Zenaide, se cai naquele barranco, acabou-se a vida de todo mundo, viu? Mas graças a Deus isso não aconteceu, é com você. Você acredita, Paulo Neto, que foi exatamente isso que a dona Rose, uma idosa que estava vindo para Guarabira fazer um exame, mas acompanhando, obviamente, o filho de 13 anos que estuda e sempre vem nesse ônibus, disse? Ela falou exatamente isso para a gente. Ela disse, olha, foi a mão de Deus que colocou lá para que a gente não caísse naquele barranco, porque senão não estaria nem aqui para contar a história. Ela passou por atendimento, já saiu, mas ela dá detalhes importantes do momento do acidente e de tudo que ela ouviu lá, um momento de desespero dessas crianças e, óbvio, ela, como é uma das pessoas adultas que estava lá no local, teve que amparar essas crianças e, além de ver o corpo dos 2 adolescentes lá no local. Vamos conferir, Paulo. Quando começou, o ônibus começou a desengonçar, sair virando coisa de um lado para outro, as crianças tudo desesperadas, tudo gritando o meu nome, Dona Rose, me acode, me acode, me acode. E eu senti condições de acudir todo mundo, procurando o meu filho também. Foi um desespero tão grande que eu não, sei lá, eu nunca me imaginei na minha vida eu passar por uma situação dessa do jeito que eu passei com aquelas crianças todas. Aquelas crianças desesperadas. E a gente sem saber o que fazer. Lembrar desse momento é complicado. É complicado. Eu ainda estou com dor nas minhas costas ainda, entendeu? Que eu caí por cima, as crianças caíram tudo por cima de mim, sem eu ter condições nem eu não sei, foi milagre de Deus. Além de estar machucada, porque todo mundo caiu, obviamente, começaram a bater, né, nas cadeiras, uns voaram para fora do ônibus. Imagina um momento de desespero que a dona Rose passou e relatou aqui para a nossa equipe, né? Tanto procurando o filho dela para saber onde estava, como também tentando ajudar as demais crianças. Repito, ela estava vindo de carona no ônibus para poder vir fazer um exame aqui em Guarabira. A primeira perícia, Paulo Neto, desse ônibus já foi feita. Quem deu os detalhes para a gente foi o delegado João Amaro, que é lá de Pilões, mas disse que outro delegado está fazendo essa primeira perícia e ele vai solicitar uma mais aprofundada que deve ocorrer possivelmente amanhã. Ele também já adiantou que nem o nome do motorista foi repassado à polícia. Porém, a expectativa é que ele se apresente ainda na tarde de hoje. Até agora não sei o nome do motorista, mas já fiquei sabendo que ele vai se apresentar para ser ouvido. O doutor Basílio era o delegado do plantonista ontem em Guarabira, está nesse momento no local do acidente. Lá está sendo feita a perícia no veículo, mas assim que o veículo for liberado, será levado para o pátio da segunda CPTran, onde eu vou solicitar uma perícia complementar no ônibus, para que seja feita uma perícia mais precisa no veículo. Eu estou aqui na delegacia aguardando que o motorista se apresente. Lamento, é um veículo que diariamente transporta estudantes daqui de Pilões para a cidade de Guarabira. Pois é, quando aconteceu esse acidente, por volta de 7 horas da manhã, como nós já mostramos várias imagens relatadas aqui no nosso Correio Verdade, algumas informações vão chegando a todo momento. Nós seguimos aqui no hospital, poucas pessoas nesse momento seguem internadas, apenas em observação. Um paciente é que necessitou de fazer um exame de imagem, uma tomografia, e esse sim vai permanecer por mais tempo. Mas os demais são crianças, são adolescentes e já estão sendo liberadas pouco a pouco aqui do Hospital Regional de Guarabira. Daqui a pouquinho eu volto, Paulo Neto, com mais informações. Nádia, muito obrigado a você. Fica por aí, já já você volta e traz mais informações, que agora eu vou para Guarabira, direto do local. Ele está no local do acidente, tá, Everton Douglas? Ele saiu agora há pouco, ele estava até agora acompanhando a perícia no local do acidente e vai trazer mais detalhes para a gente, direto da nossa Rainha do Brejo. Everton, meu irmão, qual foi a cena que você viu? Como é que você ficou como ser humano, como homem, ao ver essa tragédia, aquelas imagens, e traz mais informações pra gente sobre a perícia? Boa tarde.
É isso, Paulo, as imagens são aterrorizantes. Eu acabei de chegar do local do acidente, estou aqui entre as cidades de Cuitegi e Pilões. Você conhece muito bem essa região, Paulo, e é uma região de muita serra, é uma região de difícil acesso, inclusive, os carros não dá para fazer ultrapassagem, tem vários relevos, e agora há pouco eu vinha acompanhando um caminhão, e o caminhão que estava descendo juntamente aqui com o veículo que eu estava descendo, usando bastante freio. Então são mais de 10 quilômetros onde esses carros de grande porte têm que usar bastante freio. Isso pode ter sido uma das causas onde esse caminhão, onde esse ônibus, né, que matou esses 2 estudantes nesse acidente, pode ter ocorrido problema com freios. Eu fiz algumas imagens, Paulo, inclusive algumas imagens que outras emissoras não conseguiram fazer, porque eu consegui descer um local que era de difícil acesso, consegui descer esse local e mostrar que esse ônibus ficou parcialmente na beira de uma barreira e por pouco ele não desceu essa barreira por causa de um tronco de árvore. Então esse tronco de árvore interrompeu que esse ônibus descesse ainda mais e que esse acidente ficasse ainda pior, né? Agora há pouco um caminhão reboque também está no local, estamos acompanhando. Não dá para fazer ao vivo de lá, não dá para fazer vivo de lá porque não tem internet, não tem comunicação de celular. Então você imagina o desespero das vítimas, do motorista no local desse acidente, porque não tinha nem como chamar um socorro. Então alguns carros tiveram que vir até a cidade de Cuitegi para pedir esse socorro, várias ambulâncias que tiveram que sair aqui das cidades aqui para ajudar a mobilizar e ir até o hospital regional mais próximo, que é o Hospital Regional de Guarabira. E eu conversei agora há pouco com o perito, o Miguel Salles, que ele é perito, estava usando nesse momento um drone para apurar também a situação e as causas desse acidente. Vamos acompanhar. Lá no local a gente conseguiu ver que tem algumas marcas na pista, né, marcas de arrasto, né, quando possivelmente o ônibus veio a tombar sobre o pavimento asfáltico, né, e a gente conseguiu ver uma marca bem extensa de arrasto, também na proteção lateral da pista ali, bem naquela curva fechada, a gente conseguiu ver algumas marcas da tinta do ônibus, né, assim, compatível com a tinta do ônibus, então deu para ver que ele arrastou ali encostado nessa proteção, e depois veio a tombar, né? Ali ele veio a tombar, essa proteção a gente viu que ela está retorcida. Então, o que a gente pode dizer até o momento é que a gente consegue verificar algumas marcas sobre o pavimento de arrasto antes da curva e também ao longo da curva nessa proteção lateral. Os pneus a gente viu que eles estavam em boas condições, né, de rodagem, a faixa de rolamento do pneu estava bem preservada. O sistema de frenagem, isso a gente não consegue verificar no local, a gente vai precisar de uma perícia complementar com outra equipe especializada, né, de engenheiros, e eles provavelmente vão conseguir dizer se tinha alguma falha mecânica ou não. É isso, Paulo. Como disse o perito Miguel Salles, eles estão ainda apurando nesse momento. Policiais civis no local também. E eu fiz algumas imagens, o pneu estepe estava careca desse ônibus, viu? Os outros pneus do veículo dava para rodar já há algum tempo, ainda dava para rodar, inclusive o perito Miguel, ele falou sobre isso nessa entrevista que a gente fez com ele. Eu pude observar também, Paulo, dentro do ônibus eu não vi cinto de segurança. Então, inclusive é uma reclamação de vários estudantes, de algumas pessoas que relatam que não usam cinto de segurança nesse trecho em alguns ônibus das prefeituras, né? De alguns ônibus das prefeituras. Por quê? As prefeituras têm aqueles ônibus amarelinhos que são completos, vem com cinto de segurança, vem com alguns com ar-condicionado, mas algumas prefeituras acabam ainda, por necessidade, alugando alguns outros veículos. E esses veículos, muitas vezes, não têm uma capacidade técnica, operacional, de estar circulando. Não podemos dizer que é o caso desse ônibus ainda, isso ainda a perícia que vai apurar, vai conseguir fazer esse levantamento, mas a gente sabe que existe sim essas situações. Vários estudantes que saíram, né, no momento do tombamento desse ônibus,
eles foram arremessados para fora do veículo. Isso mostra que não estavam usando o cinto de segurança e mostra a situação de como ficou esse veículo por dentro. Imagine a situação desses estudantes, alguns que foram arremessados, outros que ficaram dentro do ônibus totalmente machucados. E essa tragédia poderia ter sido pior se o ônibus tivesse sido arremessado para esse barranco, né, para essa barreira. Se não fosse esse tronco de árvore, teria sido ainda pior, viu, Paulo? E a gente continua apurando. Eu vou subir novamente aqui para pegar as imagens do ônibus que está sendo rebocado nesse momento. É com você. Everton, parabéns, muito obrigado pelas informações, pelas imagens, tá? E eu quero saber de você, como é que tá o transporte escolar aí na sua região? Porque pelas imagens que nós mostramos e por esse depoimento que trouxe agora o nosso repórter correspondente Everton Douglas, direto de Guarabira, eu quero saber você, estudante. O seu município disponibiliza aquele ônibus para te levar para a escola, o teu filho ou para a faculdade. Manda para mim como é que está o transporte escolar que eu vou dizer aqui. Faz o seguinte, hoje, quando você for à noite, à tarde, amanhã, grava um vídeo e manda para a gente também. Manda hoje o texto e manda amanhã um vídeo ou uma foto que eu quero mostrar aqui para chamar a atenção das autoridades, tá bom? Casos assim não aconteçam e se acontecerem, para todo mundo estar com cinto de segurança, para diminuir o risco de morte, tá bom?